quero falar com vocês hoje sobre restauração. Eu quero encerrar o livro de Crônicas falando sobre restauração. E para isso, eu convido vocês a fazer comigo a leitura alternada do texto, tal como proposto, onde nos diz, eu estava trocando aqui o tablet pelo celular. Eu começo e vocês continuam. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Todos juntos? Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novelhos, 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia, e os líderes, 1.000 novelhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Vamos orar? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado pela sua palavra santa. Ela é a luz que ilumina, Senhor, o nosso caminho. Os nossos passos são bem direcionados quando andamos, Senhor, de acordo com ela. Pai, hoje nós vamos meditar sobre o tema da restauração, que é um recado, Deus, que pela vida de Ezequias o Senhor deixa para o seu povo. O povo que se chama pelo seu nome e que, diante de suas quedas e fraquezas, necessitava, Senhor, se humilhar diante do Senhor, orar, buscar sua face, se arrepender dos seus pecados e voltar para o caminho. Às vezes não é fácil, Deus, fazer tudo isso, principalmente quando nós queremos governar o nosso próprio caminho, quando nós queremos, meu Deus, andar de acordo com o nosso próprio entendimento. E quando, durante algum tempo, caminhamos assim, fica difícil o retorno. Mas o Senhor, por meio, Senhor, de reis que se sucederam, Senhor, até o cativeiro, e essa história é contada olhando para trás, olhando pelo retrovisor, para apontar para o teu povo a chave do sucesso e a razão do insucesso. E quando olhamos para pessoas como Ezequias, como Josias, como Josafá, nós ficamos felizes de ver, Senhor, que é possível e há pessoas que marcam a sua geração, que quando tem alguma responsabilidade nas suas mãos, se empenham em glorificar o teu nome, exercendo essa responsabilidade. Não precisa ser uma coroa na cabeça, pode ser uma função na família, na igreja, no trabalho, em qualquer outro agrupamento humano. Porque nesses agrupamentos o Senhor tem nos chamado para fazer a diferença. Ezequias foi o homem que fez a diferença. Nós aprendemos com ele hoje a possibilidade, a forma e a certeza do que o Senhor fará a partir da nossa restauração. Que aqueles que precisam de restauração sejam integralmente restaurados. Que aqueles que estão bem, mas que em algum momento, Senhor, vão precisar lembrar dessa palavra, que essa lembrança seja vívida, seja, Senhor, viva na mente, Senhor, daqueles que precisarão se lembrar disso quando chegar o momento. E para todos nós, eu te peço, Senhor, ministra, conforme cada um precisa ouvir e entender.
Que o Senhor nos dê entendimento agora, em nome de Jesus. Amém. Na minha oração, eu já antecipo o fato de que o livro de Crônicas, diferentemente do livro de Reis, e é uma história basicamente do Reino do Sul, ainda que eventualmente vai tocar no assunto do Reino do Norte, nesse texto aqui, é um desses textos, né, segundo Crônicas 30 e 31, é um dos textos em que a gente vai ver Israel voltando a ser personagem, embora que Judá era o personagem principal aqui, o povo de Judá e os reis que estiveram governando. A gente percebe que quando o cronista escreveu, o nítido propósito de mostrar as condições que levaram até o cativeiro. E como Deus, pacientemente, logo estaremos terminando os livros históricos. Semana que vem nós estaremos, não nesta semana, mas na seguinte, entrando em Esdras. E logo depois estaremos adentrando nos livros de sabedoria e nos proféticos. E quando a gente vê livros como Jeremias e Isaías, fica muito claro como Deus ele vai buscar o seu povo, como um pastor verdadeiro, bom pastor que olha, que vela pelas suas ovelhas. E ovelha é um bicho que dá trabalho. Eu falo isso como ovelha, não como pastor. Não estou me queixando de vocês não, tá? Eu vi certa vez um vídeo de um pastor beduíno dos tempos atuais que pastoreia lá naquela região desértica de Israel. E o pior de tudo é aquela ovelha que é a ovelha desgarrada. Aquela ovelha que não quer seguir o pastor. Porque essa ovelha, quando ela não escuta a voz do pastor, fatalmente ela se coloca em risco. E quando ela se coloca em risco, ela demanda para si uma atenção que era para estar sendo direcionada para todo o rebanho. E naquele momento, ela termina colocando em risco a segurança do rebanho, quando o pastor precisa se voltar para ela. É por isso que alguns pastores, segundo eu apurei, eles têm a prática de quebrar a perna de certas ovelhas, desse tipo, de ovelhas desgarradas, que colocam em segurança não somente a vida delas, mas o próprio rebanho. Como uma forma de impedir que dali para frente a ovelha se desgarre. Pode parecer meio cruel isso, né? Mas não é. É um cuidado. É proteção. A disciplina ali é um ato de amor. E aí você diz assim, como é que quebrar a perna de alguém pode ser um ato de amor? A primeira coisa é que quando isso acontece, como a ovelha não pode andar, o pastor dali para frente vai ter que fazer o seu trabalho carregando aquela ovelha no colo. Isso é uma boa relação, uma analogia com aquilo que Deus faz muitas vezes conosco. Porque quando nós caminhamos de acordo com o nosso entendimento, é muito comum que nós passemos a nos identificar com esse tipo de ovelha. A ovelha que não ouve a voz do pastor se desgarra e coloca em risco não somente a nossa segurança, mas a segurança das pessoas que estão ao nosso entorno. E isso é o que nós vamos ver na história, na retrospectiva que o livro de Crônicas faz, tanto o primeiro quanto o segundo, naquele período que foi o período pré-exílico. Olhando de uma forma retrospectiva pelo retrovisor, como eu disse, com um propósito de que dali para frente o povo pudesse aprender por contraste. E o que é aprendizagem por contraste? É aprender como não fazer a partir dos maus exemplos. E isso normalmente é mais efetivo quando a gente olha para os bons exemplos e faz o contraste. E quando a gente analisa o resultado dos bons exemplos e dos maus exemplos, a gente fica muito evidente
o que é que nós devemos fazer e quem nós devemos imitar. Eu creio que Ezequias é um desses bons exemplos. Ele não é uma pessoa perfeita. Aliás, a Bíblia não é um livro sobre pessoas perfeitas, a não ser uma pessoa, a pessoa de Deus, que é tripessoal, na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia é a história de Deus agindo como aquele pastor que deseja cuidar, proteger e salvar a vida das suas ovelhas desgarradas. O que faz com que o ser humano se desgarre de Deus como nosso pastor é o pecado. É a dureza de coração. É a incredulidade. É a racionalidade. Veja que ter fé não é incompatível com ter razão, com raciocinar. A fé e a razão são retas, paralelas, não são opostas. E as paralelas, segundo um postulado da matemática de todos nós conhecido, elas se encontram no infinito. E o infinito é o nosso Deus. Portanto, nós podemos caminhar racionalmente, mesmo tendo fé. Porque a razão alimenta a fé e a fé alimenta a razão quando nós temos uma fé esclarecida pelo nosso Deus e caminhamos de acordo com a palavra dele. Primeiro porque nós podemos, pela nossa própria razão, inferir o que é bom e o que não é. Pela palavra de Deus nos mostrando os exemplos. E não como Eva fez, querendo provar daquilo que não convém. Ela também aprendeu, mas aprendeu da pior forma. A melhor coisa é aprender com os erros dos outros. E nisso, a Bíblia é um livro riquíssimo de exemplos que nós devemos seguir e de tantos outros exemplos que nós não devemos imitar. Ezequias parece um exemplo a ser seguido. Alguém que olha, analisa um padrão. Se você prestou bem atenção na leitura do livro de Juízes, quando nós fizemos, você deve ter percebido que naquele tempo em que Israel não tinha um grande líder, uma liderança central, em que Deus de vez em quando levantava pessoas, como foi o último dos juízes, Samuel, como Débora, como tantos outros homens e mulheres que em algum momento fizeram a diferença como líderes do povo, líderes militares, líderes espirituais. Isso aconteceu no momento em que Israel vivia muito aflito pela ação dos inimigos, no meio dos quais Israel foi obrigado a viver. Israel não era um país organizado, não era militarmente forte, não tinha tecnologia militar. E nessas condições, a sobrevivência de Israel poderia ser algo impossível se não fosse Deus. E quando a gente olha para o tempo do juízo, a gente percebe, na história de Gideão e de tantos outros, é que mesmo quando racionalmente algo parece impossível, quando Deus intervém, torna-se possível. Amém? É por isso que eu não gosto nem de orar dizendo que Deus possa. Eu sei que, na verdade, o que a gente está dizendo é que Deus faça, que Deus atente para o meu pedido. Mas até quando a gente orar, a gente deve alimentar na nossa mente a ideia de que Deus, ele pode todas as coisas. Que Deus possa? Não, ele pode. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Às vezes Deus permite que a gente vá até o limite das nossas forças. E a partir daquele limite, quando a gente reconhece que a gente não pode mais, ele começa a agir para que a gente tenha experiências com ele. E a gente aprenda por contraste o que é ser governado por nós mesmos, pelas nossas forças, e o que é ser governado pelo nosso Senhor. Gideão aprendeu isso, tendo que se desfazer de milhares para ficar com poucas centenas, para que ele não se orgulhasse da sua própria vitória. Isso é muito antigo, Deuteronômio 6 até o 8. Moisés já tinha dito, quando vocês chegarem na terra prometida, e quando vocês estiverem comendo dos frutos da terra, jamais digam, foi a minha força. Como é que Israel entra na terra prometida? Israel dinamitou o muro de Jericó, a muralha intransponível de Jericó.
Israel lançou bombas que nem existiam na época? Claro que não. Foi o Senhor que fez com que aquelas muralhas cedessem. Porque o Senhor, quando ele age, é assim. E quando ele age, é para avivar a nossa memória. Sabe, aquela caixinha que a gente tem aqui de resposta de oração, que faz tempo que ela não aumenta ali. Deus quer avivar a nossa mente para o agir dele. Então, se você por acaso faz tempo que não coloca sua resposta de oração ali, coloque, não vai embora não, porque isso é importante, isso é registro da ação de Deus, isso é bom tanto para você quanto para outras pessoas. A Bíblia é sobre isso. Como Deus agiu para resgatar as ovelhas desgarradas e quantas coisas maravilhosas aconteceram por meio da ação de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas foi a saída do Egito. 400 anos de escravidão, do dia para a noite, aliás, da noite para o dia, literalmente, né? Foram embora, ficaram para trás. Nunca, não sei quem já fez pão. Eu imagino que o chefe Diego aqui que está já tenha feito pão. O pão normalmente se faz com o uso do fermento. E você precisa de um tempo para isso. Foi tão rápido que não deu nem tempo de levedar a massa. Por isso que Deus instruiu Israel a celebrar na noite anterior à libertação, a Pessah, a Páscoa, que é a celebração da grande vitória que Deus deu sobre o espírito da morte, o espírito opressor de Faraó, que simboliza toda a opressão humana que impede o ser humano de vivenciar, de experimentar a liberdade verdadeira que só Deus pode oferecer. E por isso que Deus diz assim, de tempos em tempos vocês vão celebrar a Páscoa. Anualmente vocês vão celebrar, dentre outras festas, a Pessah. Por que isso? Para que vocês não se esqueçam de quem é Deus. Mas segundo o texto que nós acabamos de ler, no verso 3, especificamente, de 2 de Crônicas 30, nós não lemos essa parte, ele diz assim: não tinha sido possível celebrar, aliás, a gente leu a Páscoa na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. Na verdade, a gente leu mais na frente, mas aqui vem a explicação. Por que é que não se celebrava a Páscoa fazia muito tempo? Porque nem havia sacerdotes e o povo não estava reunido para essa finalidade como Deus havia ordenado. Deus havia dito que era para fazer. Mas chega um ponto, e eu creio que isso acontece nas nossas vidas se a gente não tiver cuidado, que a vida vai entrando num ritmo tão frenético, tão automático, que há um momento em que a gente diz assim: hoje eu não vou para o culto, não. E isso se repete. E quando chega um momento, você não lembra mais nem o caminho da igreja. Não pense que isso é coisa séria. Porque vir até Deus é algo que a gente faz por meio de contrição, arrependimento, humilhação diante de Deus. E quando a gente está na presença de Deus é tão maravilhoso, mas parece que quando a gente se afasta, a gente entra numa espécie de anestesia espiritual. O ser humano se desconecta da fonte de vida. E por isso é que o ser humano se esquece de Deus. Aqui há um símbolo do esquecimento de Deus. Sequer aquilo que foi o maior milagre descrito no Antigo Testamento, no meu modo de ver, a Páscoa da forma como aconteceu, aquela libertação, sequer as pessoas estavam tendo cuidado de celebrar. Coisa triste. Os sacerdotes, eles estavam fazendo outra coisa, mas não aquilo que Deus chamou. E a pergunta que não quer calar na noite de hoje, 20 de agosto de 2023, é: onde você está em relação aonde Deus quer que você esteja? Onde você se encontra?
e onde Deus quer que você esteja. Porque muitos de nós ficamos lutando contra os direcionamentos que Deus dá. Até na nossa posição geográfica. Eu lembro que quando a gente morou no Agreste e que Deus começou a chamar a gente para vir para a capital, ele falou para Miriam um ano antes de eu entender que ele estava falando para mim. E quando ela compartilhava comigo, eu dizia: não, amor. Fora de cogitação. Nós trabalhávamos numa igreja que nós amávamos. Amamos. A Comunidade Batista da Graça em Caruaru, no bairro de Indianópolis. Amamos. Faz parte da nossa vida. Nós estávamos trabalhando, empregados, tínhamos comprado um terreno num bom condomínio, com o planejamento de construir, não a casa dos sonhos, porque Miriam queria uma casa grande demais e o espaço que a gente comprou não dava para a casa que ela queria fazer. Né? Não sei se mais alguma mulher se identifica com ela aqui, né? Se você se identifica, bote hashtag eu também, né? Mas a gente estava bem. E de repente Deus diz assim pra gente, ó: terminou seu tempo aqui. E eu não entendi isso. Foi preciso eu entender depois de algum tempo, com algumas confirmações que o Senhor me deu, para que eu lembrasse do que Deus fez por mim muito tempo antes, quando eu passei no concurso do cargo que eu trabalho hoje, e que Deus me pegou assim, ó, no meio de uma situação bem difícil que eu passava, familiar, e me tirou, me botou 5.000 quilômetros de distância de toda aquela situação, para que eu pudesse avaliar tudo aquilo que tinha me levado para aquela situação, e quando eu voltar para cá, para Pernambuco, eu voltar com a outra perspectiva sobre o que é a minha vida, qual é o sentido dela, quem é Deus, e até o direito que Ele tem como Senhor de interferir na minha vida, inclusive me trazendo de volta para Pernambuco, me levando para o interior, me trazendo de volta para cá. E eu não tenho como agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim, de tal forma que certa vez, quando o Senhor me chamou para vir para o Paiva, eu falei para um grupo de pessoas que eu amo o Senhor a tal ponto. Eu nunca fiz estrelinha, sempre tentei dar cambalhota, nunca consegui. Mas eu creio que se Deus mandar eu fazer, eu vou pelo menos me esforçar. Nem que eu me quebre o pescoço tentando, mas eu vou me esforçar para fazer a estrelinha. Se Deus quiser que eu fique de cabeça para baixo, eu vou ficar. Por quê? Porque o Senhor é maravilhoso. Porque nada que Deus me peça pode ser penoso demais para um Deus que cuida de mim como o bom pastor, que deu o filho dele para morrer por nós de tal forma que quando o sangue dele foi vertido na cruz e chegou o momento da entrega da vida, ele próprio disse: está consumado. Está consumado o quê? A verdadeira Páscoa, da qual aquela primeira era simplesmente um símbolo. O sangue do cordeiro, sem defeito, imolado da noite para o dia, simbolizava o sangue de Cristo vertido na cruz. E aquele sangue dele derramando na cruz simbolizava o preço dos nossos pecados, pago pelo próprio Filho de Deus no seu corpo, para nos dar uma vida que nós não tínhamos nem ideia de como poderia ser se nós vivêssemos com Deus. Isso antes de nós decidirmos viver. Pode ser que hoje haja entre nós alguém que nunca entregou sua vida para Jesus Cristo. E nesse momento você já começa a se perguntar, no final o pastor vai querer fazer o apelo para eu me converter. E eu quero dizer para você, eu vou mesmo. E você que está em casa, eu vou mesmo. Porque isso não é uma questão religiosa. Isso é simplesmente a oportunidade de mudança da sua vida. Da água para o vinho. Israel teve a sua vida mudada da noite para o dia. De uma nação escrava por 400 anos, agora era uma nação livre. Ela não tinha mais as cebolas do Egito. Ela tinha que deixar algumas coisas para trás. E na vida é assim. Nós não caminhamos ouvindo a palavra de Deus e carregando tudo que a gente consegue acumular, reunir, as amizades que a gente faz,
A gente tem que deixar algumas coisas para trás. Em compensação, Deus nos dá novas coisas no caminho. O povo não saiu de mãos vazias do Egito. Betânia hoje falava, né, a sua oração sobre a oração para algumas pessoas saírem do Egito. O povo não saiu de mão vazia. Saiu com o espólio, que foi todo o ouro e toda a prata, que o próprio Espírito de Deus convenceu os egípcios, que àquela altura estavam desesperados com a última praga, a morte dos primogênitos, e queriam mais era se livrar dos israelitas. O que os israelitas pediram, eles deram de bom grado. E eles saíram dali ricos, para viver uma vida completamente diferente. É assim que Deus faz. Mas muitas coisas ficaram para trás. A casa que eles moravam ficou para trás, né? O fermento que não deu para levar ficou para trás, e tantas outras coisas. Tudo que eles precisavam era lembrar do Senhor. Porque a inclinação do ser humano para o erro, ela permanece durante toda a nossa jornada. Nós não estamos isentos de pecados. Aquele que diz que não comete pecados, engana-se e faz de Deus mentiroso, porque o próprio Deus atesta que nós somos pecadores, redimidos pelo sangue do nosso Senhor e habilitados a viver uma vida santa, separada do pecado, da escravidão do pecado, da influência do pecado, sendo guiados por Deus, tendo experiências com Deus, ouvindo a voz de Deus, caminhando de acordo com o chamado dele. Nunca esqueço que naquele lugar, quando eu estava a 5.000 quilômetros de distância, cuidando de uma congregação que ficava a 170 quilômetros da capital, e era difícil quando domingo a gente se deslocava para lá, a gente ficava numa casa que era a casa pastoral, e a gente ficava ali durante o dia e se preparando para o culto à noite. O trabalho com as crianças era difícil, comunidade muito pequena, feita só de crianças, os pais não queriam saber da igreja, e ali foi que o Senhor forjou o meu chamado pastoral. Ali que eu comecei a sentir que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. E quando Deus realmente confirmou isso, o que é que eu poderia dizer ao Senhor? A não ser, sim, eis-me aqui. Para cuidar de ovelhas, que como eu, que também sou ovelha, nós não somos fáceis. Mas isso é uma vocação de Deus. E Deus tem vocacionado cada um de nós. Se você pensa que não, você tem uma vocação. Talvez você ainda não tenha descoberto. Quem sabe hoje Deus quer falar para você. Pode ser desde a entrega da sua vida a assumir uma função no reino de Deus. Pode ser algo que não é exatamente espiritual, embora tudo para a gente seja espiritual, mas uma posição que você ainda não tenha aceitado. Pode ser a mudança do lugar onde você vive, como aconteceu com a gente. O Senhor é Deus. E Ele sabe como Ele mexe as peças no tabuleiro. Ele sabe quem Ele vocaciona e para quê. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Não seja sábio aos seus próprios olhos e, sobretudo, lembre-se do Senhor. Segundo de Crônicas 33, aqui mostra que o povo havia esquecido do Senhor. Por isso o povo precisava de restauração. E a primeira coisa que Ezequias faz é restaurar a Páscoa. Ele manda celebrar a Páscoa. Uma festa que durava 2 semanas, uma semana de purificação, uma semana de participação de sacrifícios, de comidas e de memória mesmo, de orações, de memória de tudo aquilo que havia acontecido no Egito. Fazia tempo que o povo não se reunia. Mas o rei faz uma convocação. E o Espírito de Deus faz essa convocação não apenas para o Reino do Sul, mas também para o Reino do Norte. Do Reino do Norte, algumas pessoas chegam realmente até atender a convocação do Rei do Sul. E ali se apresentam para celebrar a Páscoa. Mas a palavra diz que no Reino do Sul, Deus deu unidade ao povo. Se o povo de Deus tiver unidade, ele vai conseguir realizar qualquer coisa e vencer qualquer obstáculo. A oração sacerdotal que você encontra em João 17 deveria ser a oração mais conhecida do povo de Deus. A oração da unidade. E o ponto-chave dessa oração é quando Jesus disse para que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Porém, a falta de unidade tem custado muito caro
ao povo de Deus, nas decisões familiares, no convívio da igreja e em outras áreas da vida. Quantas igrejas têm se dividido por falta de unidade? Essa unidade, critério de unificação, é o nosso Deus. Não é a liderança humana, do pai, da mãe, do marido, no caso do casamento, do pastor, no caso da igreja. Não. É quando as pessoas estão debaixo do Espírito de Deus e submissas a Deus. O Espírito de Deus estava dizendo assim: celebrem, comemorem, lembrem-se que um dia vocês foram escravos e hoje vocês são livres. Quando Jesus falou, muito tempo depois, que eles seriam verdadeiramente livres se eles conhecessem a verdade, sabe o que é que eles dizem? Nós nunca fomos escravos. Como dizes tu que nós seremos verdadeiramente livres? Ora, nunca foram escravos? É muita falta de memória, viu? Porque a Páscoa era uma memória viva justamente da condição que eles tinham antes. E a celebração da Páscoa precisava ser feita. Por isso, Ezequias chama o povo para celebrar a Páscoa. Deus está chamando a igreja hoje para se lembrar dele, daquilo que ele tem feito, de quem nós éramos, de quem nós somos, daquilo que ainda vai nos transformar. Memórias do futuro é caminhar por esperança, é esperançar, é seguir a voz de Deus, crendo que ele fará aquilo que lhe apraz. Ele fará o melhor, porque a sua vontade é muito melhor que a minha. Os seus caminhos são excelentes, seus pensamentos são superlativos em relação aos meus pensamentos. E se eu creio em tudo isso, por que eu quero ainda guiar a minha vida e não deixar o Senhor fazer isso? Ezequias exorta os levitas. E a mensagem é: não sejam como os pais de vocês, como seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, como vocês veem. Sabe quem é que estava chegando ali nas portas de Judá? Simplesmente Senaqueribe, o rei assírio que já havia começado uma destruição enorme no norte. Agora essa destruição estava chegando ao sul. E Ezequias está preocupado com isso. Ele sabe que Israel havia abandonado o Senhor. Do mesmo jeito que quando os israelitas saíram do Egito, na primeira grande dificuldade que eles tiveram, a quarentena que Moisés passou no monte, construíram um bezerro de ouro com aqueles metais que foram o espólio que Deus colocou na mão deles. Olha como o povo de Deus é ingrato e mau mordomo daquilo que Deus tem nos dado. Às vezes a gente perde na vida as bênçãos porque a gente não aproveita aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Esse mesmo povo voltou a fazer isso. Desde quando o reino foi dividido, e foi Deus que colocou a coroa na cabeça de Jeroboão, a primeira coisa que Jeroboão fez foi construir 2 bezerros para serem adorados. E desde então o reino do norte se transformou uma desolação completa. Um reino de idolatria. Reis terríveis foram se sucedendo um após o outro e o povo cada vez mais distante do Senhor. Os profetas foram enviados por Deus para chamar o povo ao arrependimento e não houve arrependimento. E agora é o próprio Ezequias que está dizendo para ajudar. Olhando em retrospectiva para tudo que havia acontecido, ele está querendo que o povo aprenda por contraste. Ele está dizendo: não sejam como os pais de vocês, como os irmãos de vocês que foram infiéis ao Senhor. Lá no deserto, na saída do Egito, e desde então, na vida toda, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Vocês estão vendo a situação que a gente está passando agora? Isso é fruto, diz Ezequias, de frieza espiritual, de distanciamento de Deus. Portanto, não sejam obstinados, como seus antepassados. Obstinação é teimosia, é insistir, é persistir contra a vontade de Deus. É lutar contra Deus, em última análise. Quando os religiosos do tempo de Jesus quiseram matá-lo, foi Nicodemos que disse, vocês acreditam que foi Nicodemos que falou, que eles corriam o risco de estarem lutando contra Deus. Ou foi o sacerdote, agora posso estar confundindo a confusão. Foi o sumo sacerdote. Caifás? Seja como for, eu atualizo, né? Agora a memória me traiu, mas
O recado era: vocês correm o risco de estarem lutando contra Deus. Vou pegar Gamaliel. A obstinação de vocês, obrigado, querida. A obstinação de vocês pode estar fazendo com que vocês passem a lutar contra Deus. Quando vocês começam a teimar contra Deus. Se isso que Deus está fazendo por meio desse chamado Jesus, se isso for somente um movimento, vai acontecer como tantos outros que já aconteceram e daqui a pouco ninguém escuta mais falar de Jesus Cristo. Mas se não, aí vocês vão estar lutando contra Deus. Foi exatamente o que aconteceu. Eles estavam lutando contra Deus e muitos ainda continuam assim, obstinados. Ele diz: submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. A resposta de Judá, ele diz: já em Judá, a mão de Deus esteve sobre todo o povo, dando-lhes, ao contrário de Israel, unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão se reuniu em Jerusalém no 2º mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Domingo que vem a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor, que na visão cristã, né, é o nosso memorial que lembra que tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, os sinais que vieram antes dele eram apenas sombras, na visão do evangelista João. A Páscoa primeira era sombra da segunda. A segunda Páscoa era um símbolo da libertação verdadeira que Jesus Cristo faz a todo homem, a toda mulher, que deixa de ser teimoso, que resolve ouvir o chamado de Deus, que deixa de lado sua obstinação e que se submete ao Senhor. Amém? Esse chamado de Ezequias é atualíssimo. Não se aplica apenas no contexto do reino de Judá e do reino de Israel. Mas voltando a Judá, o que é que eles fizeram? Já que eles ouviram o rei, já que o Espírito de Deus deu unidade para eles fazerem aquilo que o rei, iluminado pelo próprio Deus, chamou o povo a fazer, eles foram, 14-16, retirar os altares que havia em Jerusalém. Se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Então, eles se preocupam em restaurar o culto a Deus, e eles começam a fazer isso, tirando do culto que Israel prestava os elementos do paganismo. Os elementos daqueles cultos estranhos que as pessoas prestavam aos seus próprios deuses e que aos poucos foram entrando dentro de Israel. Perdão pelo pleonasmo, mas foram entrando em Israel e se integrando à própria cultura de Israel. Quem não lembra do dia em que Deus mandou fogo do céu? Foi a pedido de que profeta? Quando Deus mandou fogo sobre o altar encharcado. Quem? Elias. Qual foi o propósito? A gente vê pelo resultado. Quando eles viram o fogo queimar o altar encharcado, eles disseram: eita! Parafraseando, né? Apernambucanizando o que eles falaram, né? Eita, bexiga lixa! Só Yahvé é Deus. Eles estavam em dúvida sobre isso, meus irmãos. Foi preciso Deus fazer um sinal como aquele para que eles entendessem. Só que os sinais, como a própria semiótica diz, eles são signos que trazem por trás um significado. Os sinais não são um fim em si mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Os sinais tiveram um propósito e um tempo definido. Quando Jesus estava no meio do povo fazendo milagres, múltiplos milagres, o povo dizia: Jesus, manda-nos um sinal e aí a gente vai crer em ti. Quando se está cego, quando se é inconstante, parece que nada do que Deus faça é suficiente. Porque não é uma questão simplesmente da cegueira pura e simples, é uma questão de não querer ver. Como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver.
E esse elemento da nossa vontade, esse elemento volitivo, é o que muitas vezes faz a gente ser inconstante. Porque o próprio Espírito de Deus testifica conosco. Nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus nos convence de que Deus está nos dando uma direção. Paulo diz em Romanos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E às vezes não é o que a gente quer. Às vezes a gente racionaliza. E nesses altos e baixos, que é a vida de pessoas que seguiam pelo seu próprio entendimento, querem ser sábios aos seus próprios olhos, e ao mesmo tempo querem ler a Bíblia, querem ouvir a Deus, e às vezes ouve a Deus, às vezes não ouve, é a inconstância. E essa inconstância é aquilo que faz as pessoas não desfrutarem de um relacionamento íntimo, um relacionamento maduro com Deus. Nosso grupo de discipulado começou quinta-feira, e nós vamos dar continuidade a estudar o livro Maturidade Cristã. O que Deus quer são crentes maduros. Crente maduro, meus irmãos, ouve a voz de Deus. Aliás, não somente crentes maduros, né? Mas ouvir no sentido de aplicar. O crente maduro, ele faz. O imaturo também. Mas quando ele vê o efeito, ele amadurece. Porque ele sabe, eita, é melhor fazer o que Deus diz. O crente maduro busca direção na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Ele se aprofunda na palavra de Deus. Ezequiel estava dizendo isso para o povo. Não sejam como os antepassados de vocês. Preste atenção no que Moisés falou. Em última análise, era o que ele estava dizendo, porque Moisés previu tudo aquilo que ia acontecer. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, leia Deuteronômio 28. Mais precisamente do 1 ao 15. Está tudinho escrito lá. O que ia acontecer se o povo desse ouvido a Deus e o que ia acontecer se o povo não desse. E aí o povo, às vezes ouvia, às vezes não ouvia, às vezes ouvia, às vezes não ouvia. E essa inconstância, esses altos e baixos, é o que fazem Israel não desfrutar dos privilégios de um relacionamento mais íntimo com o Pai. Israel se perdeu. Mas Ezequiel chama Israel e Judá para um reavivamento. E eles atendem, principalmente Judá, a esse chamado. Eles se reúnem, eles se congregam. Os levitas assumem sua responsabilidade, as pessoas se conscientizam da necessidade de ofertas, eles ofertam. O rei oferta, o povo oferta. Não faltam ofertas para que a Páscoa fosse celebrada. E aí eles abateram o cordeiro da Páscoa. No dia 14 do segundo mês, na segunda semana, eles fazem um sacrifício. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e levaram holocaustos ao templo do Senhor. Preste atenção nisso. Os sacerdotes, quando eles veem como o povo respondeu à convocação do rei, eles entendem, era para a gente estar fazendo isso. Eles ficam com vergonha porque estavam sendo omissos. Mas eles se consagram e eles decidem participar daquela festa e fazem, então, aquilo que era devido. A função principal do sacerdote pode ser dividida em dois aspectos. Fazer sacrifícios pelo povo e levar o povo ao conhecimento de Deus. Os sacerdotes ficaram para trás. Hoje a igreja é um reino de sacerdotes e ela tem essa função. Ela tem a função de espalhar a graça de Deus que anula o efeito de todo pecado para aqueles que verdadeiramente se convertem. E ensinar, fazer discípulos de todas as nações do Senhor Jesus, para que as pessoas verdadeiramente sejam livres. O sangue daquele holocausto que foi derramado, conforme o verso 15, é mais um símbolo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente entende o sacrifício de Jesus e como a gente pode entender o sacrifício de Jesus a partir daquele próprio texto,
eu imagino que nossa fé se renova. Eu imagino porque a minha se renova. Eu imagino que a de vocês também. Eu voltei de Capoeiras e eu posso me perguntar, o que é que eu vi em Capoeiras? O que é que de tão extraordinário eu vi em Capoeiras que me fez voltar com alegria no coração? Eu posso dizer para vocês, eu vi o cuidado de Deus com um povo que se consagrou a Deus. Um povo como nós. Um povo que antes não era nada nem ninguém e de repente um casal, Pastor Breno e sua esposa, dedicaram-se a plantar uma igreja. Essa igreja foi plantada, cresceu, deu fruto. E depois o pastor Breno nem estava mais à frente da igreja, a igreja permanece. Sabe por quê? O personagem principal da igreja não é o pastor que lidera a igreja. O pastor que lidera a igreja é somente mais um vocacionado para uma vocação específica, como cada um de vocês tem. Mas o personagem principal da igreja é Jesus Cristo. Ele quer fazer um renovo. E para que esse renovo aconteça, nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos considerar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ouvir o Espírito de Deus para aquilo que Ele tem nos vocacionado. Nós precisamos abandonar a inconstância, os altos e baixos, e entregar de uma vez por todas as nossas vidas a esse Jesus e não ficar como as pessoas que empinam papagaio, pipa. Já ouviram como é que as pessoas empinam papagaio e pipa? Já ouviram? Não? Já viram? Já empinaram? Eu já empinei. A gente fica meio que querendo exercer controle. A gente depende do vento. Sandra, inclusive, fabrica, né? Um bom fabricante de pipas. Mas a gente depende do vento. E para manter a pipa lá em cima, a gente fica, ó. Quando ela está fraquejando, a gente vai lá e, né, dá aquela puxada. E aí, contra o vento, ela termina ficando lá em cima mais tempo. E às vezes a gente quer fazer isso na nossa vida, inclusive na vida espiritual. A gente quer ter o controle, como alguém que não larga a cordinha. Submetam-se a Deus, disse Ezequias. É algo semelhante a corte o fio da sua pipa e deixe que o Senhor dos ventos levará a sua pipa para onde ele deseja. Se o Senhor está dizendo para fazer isso, faça. Deixe que os ventos do Senhor lhe leve para onde ele quiser. Deixe que os ventos do Senhor façam da sua vida o que ele quiser. Essa semana alguém me procurou dizendo que está sendo chamado para o ministério pastoral. A Bíblia diz: quem deseja isso, excelente obra deseja. Mas o que eu disse para ele, isso é um chamado. Isso é uma vocação. Não pense. Saí de Capoeiras pensando sobre isso. O pastor ontem foi muito honrado, o pastor Marcelo, mas se ele passar 20 anos ali, daqui a 20 anos talvez ele tenha uma lembrança muito pouco clara daquele dia em que ele foi tão homenageado, porque o trabalho ele é penoso mesmo. A obra do Senhor não é para os fracos, nem para os fortes, mas para aqueles que querem ser fortes, cada vez mais fortes, pelo poder de Deus que em nós opera. Ezequiel está dizendo assim: quando vocês viram o povo cair, é porque o povo se afastou de Deus. Voltem para Deus. Voltem para os caminhos do Senhor. Consagrem-se. Consagração, meus irmãos, não é uma cerimônia mística. O judaísmo era cheio desses elementos. Mas o autor de Hebreus diz que isso eram símbolos das coisas que viriam depois com o nosso Cristo. Consagre-se significa: tenham consciência, se separem para Deus. Aquilo que tem impedido você de prosseguir, de crescer espiritualmente falando, chama-se pecado. Avalie o seu pecado de estimação. Sabia que você deve ter um? Todos nós temos. Nosso pecado de estimação. São as zonas cinzentas da nossa vida em que nós negamos a Jesus Cristo o senhorio pleno. E Ele quer ter senhorio total sobre as nossas vidas. Avalie.
Coloque diante dele, confesse, ore, se humilhe, jejue, busque pessoas que sejam boas conselheiras para lhe ajudar. Experimentem o renovo que vem do Senhor, participando junto com a congregação dos santos, aqueles que são separados do que é comum, separados do que é a influência do pecado, para que vocês possam, para que nós possamos experimentar o verdadeiro renovo que vem do nosso Deus. Nosso culto hoje foi voltado para pensarmos sobre restauração, porque esse era o propósito do escritor de Crônicas. Nós estamos chegando ao final de Crônicas, na quarta-feira vamos ter mais uma meditação neste livro. E o propósito, quando esse livro foi escrito, não foi para contar como a história ruim aconteceu. Como tem um certo jornal aqui em Pernambuco, que foi conhecido como o portador das piores notícias. E ainda hoje fizeram um meme, né, com o Santa Cruz, que é o time que eu torço. E o ano que vem não vai estar jogando em divisão nenhuma por conta do Retrô, que a gente estava torcendo pro Retrô ganhar, e o Retrô perdeu pro Maranhão, e a gente vai ficar sem divisão ano que vem. Fizeram uma meme, né, com esse jornal, dando a má notícia, né, de que com uma só derrota, dois tinham perdido, né, o Santa Cruz e o Retrô. Mas não, o propósito não era só portar a má notícia. O propósito era restauração. Era entender como certas coisas acontecem pelo fato de estarmos distantes de Deus. Não estou dizendo que tudo de ruim que acontece é por isso. O próprio Ezequias, que fez tudo isso, daqui a pouco ele vai adoecer mortalmente e vai cometer uma grande bobagem. Se você acompanhar a leitura semanal, você vai perceber isso. Mas assim, apesar de coisas boas acontecerem com pessoas ruins e coisas ruins acontecerem com pessoas boas, existem coisas que só acontecem nas nossas vidas quando nós estamos distantes do Senhor. Por outro lado, existem coisas maravilhosas que nós só vamos experimentar se nós estivermos próximos do Senhor. Se nós nos submetermos ao Senhor, o que significa dizer, se nós dermos a Deus o direito de ser Senhor das nossas vidas. Que Deus abençoe a sua igreja. Feche seus olhos. Se há alguma área da sua vida em que você tem negado a Deus o senhorio, fique de pé. Se você quer entregar sua vida para Jesus Cristo, fique de pé. Se você quer voltar para o Senhor, fique de pé. Se você tem se rebelado contra o Senhor, se você está precisando de um renovo e você quer que a gente interceda pela sua vida, fique de pé. Que Sandro vai fazer uma ministração e logo em seguida eu vou estar orando pela sua vida. Importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti. Senhor, não tenho outro bem além de ti. Tenho outro bem além de ti. Tenho outro bem além de ti. Senhor. Senhor, nós precisamos aprender mais sobre isso, Deus, que ouvimos cantado agora, Senhor, de uma forma tão suave. Porque muitas vezes julgamos que a nossa vida é o nosso maior bem. Julgamos mal, Senhor, quando assim fazemos, porque o Senhor é o nosso bem maior. E toda vida só tem sentido quando ela está conectada ao Senhor.
Deus, o Senhor é o princípio criador, o Senhor é o próprio Criador, é aquele que sustenta a vida e é aquele que torna a vida significante, Deus. É o Senhor que dá sentido, Senhor. É o Senhor que busca homens e mulheres que precisam de um renovo e que diz em mim, minha filha, você encontra aquilo que está buscando. Não canse, não desista, insista, persevere, peça, bata na porta, porque se você fizer isso com fé, no tempo certo você receberá. E hoje, a porção da minha palavra é para que o seu espírito seja renovado. Para aqueles que estão precisando de conexão, hoje é o dia em que essa conexão se estabelece. Hoje é o dia em que oramos pela sua vida, clamando, Senhor, que nosso irmão, que a nossa irmã possam se sentir cada vez mais próximos do Senhor e que cada um de nós deseje cada vez mais se submeter ao Senhor. Essas áreas, Senhor, em que há negação da tua soberania, esses pontos cegos, essas zonas cinzentas, são a razão, Senhor, de muitas vezes o teu povo não ter experimentado tudo aquilo que o Senhor quer que o teu povo experimente. É verdade, Deus, que há desertos, riscos, perigos, infortúnios, mas também é verdade, Deus, que quando temos o Senhor, temos a porção mais excelente e temos tudo aquilo que precisamos. Se alguém hoje faz sua entrega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, transforma a vida, Senhor, deste novo irmão e irmã. Se alguém, Senhor, hoje está de pé, Senhor, desejando, Senhor, simplesmente um renovo, faz um renovo, Senhor. Atua, dá sabedoria, discernimento, esperança, enche, Senhor, o coração daqueles que precisam e porque já estão se sentindo vazios. E que sejam cheios do teu espírito constantemente, Deus. Não como sanfonas que se enchem e se esvaziam de ar. Preencha completamente, Senhor, suas mentes, para que possam permanecer firmes, mesmo diante das adversidades, mesmo naqueles momentos mais desafiadores. Obrigado porque a tua palavra alcançou corações e foi pregada hoje aqui na Reserva do Paiva e por meio da internet, em nome de Jesus. Deus abençoe a você e nós estamos encerrando a nossa transmissão e você possa estar conosco assim que possível. Vai ser uma alegria recebê-lo, recebê-la.